Capítulo 1. O adivinho. Os sonhos eram recorrentes. Na verdade, eram três, mas muito similares. O que mudava, praticamente, eram alguns de seus personagens, mas neles sempre tinha aquela velha mão que se rejuvenescia ao retirar uma luz dos olhos dos prisioneiros, que eram segurados por dois homens gêmeos, grandes e fortes. No primeiro sonho, a chuva caía copiosamente em uma noite escura, que ocasionalmente era clareada pelos relâmpagos que rasgavam o céu. Em um lugar isolado, uma carruagem puxada por dois cavalos para e dentro dela cai um jovem que fora empurrado. Logo em seguida, saem de dentro dela dois homens com espadas em suas cinturas e com vestimentas que remetiam a alguns séculos atrás, que tratam logo de levantá-lo. O jovem é segurado pelos braços. Cada homem segurando um de seus membros o forçam a se levantar. Estando muito machucado, ele não conseguiu permanecer em pé, mesmo com as diversas tentativas de seus agressores, até que contentam em deixá-lo de joelhos. Totalmente subjugado, o jovem vê uma mão velha e horrenda aproximar-se de seu rosto, e de repente, uma intensa luz sai de seus olhos, fazendo-o gritar de dor. À medida que a grotesca mão suga essa luz, ela vai se rejuvenescendo. Quando acaba o ritual, o jovem está morto e é deixado lá mesmo, jogado na lama. No segundo sonho, a cena se repetia, só que, desta vez, era uma jovem mulher que foi empurrada de uma carruagem similar à do primeiro sonho. Os homens que a seguravam pelos braços, assim como fizeram com o jovem, pareciam os mesmos do outro sonho, mas com uma vestimenta ligeiramente mais moderna, e em vez de espadas em suas cinturas, carregavam nos ombros mosquetes. De resto, era idêntico ao primeiro. A chuva, a luz, os relâmpagos, a mão e um corpo sem vida sendo abandonado. No terceiro, também era uma jovem mulher que caía no chão ao ser empurrada, mas agora era jogada para fora de um carro do início do século XX. Os homens que a seguravam, enquanto ela permanecia de joelhos, em vez de espadas nas cinturas ou mosquetes nos ombros, carregavam revólveres. E mais uma vez, a cena se repetia, igual aos outros. Max percebia que a cada noite esses sonhos eram mais intensos e que agora o faziam acordar, e assim permanecia o resto da noite, acordado. Estranhamente, essa insônia não estava tirando sua disposição ao longo do dia. Ao contrário, sentia-se cada vez mais disposto. Igual a todas as manhãs, pois já tinha se transformado em rotina, Max levantou-se bem cedo, e antes que a mãe e sua irmã adolescente se levantassem, ele já havia preparado o café e posto à mesa, para que juntos pudessem fazer a refeição matinal. Ele já estava arrumado para o trabalho, mesmo sabendo que ainda esperaria muito para que sua irmã terminasse o café e se arrumasse, para então levá-la à escola, o que fazia todos os dias antes de ir ao trabalho. Como era de costume, enquanto tomavam o café, a televisão estava ligada no canal de notícias. Na TV, um repórter estava entrevistando um transeunte sobre um assunto que Max, sua irmã Júlia e mãe não sabiam, pois não estavam prestando atenção, até que, repentinamente, Júlia fala com o irmão. Max, adivinha o que o repórter vai falar? O irmão olhou para a TV e aguardou até que o repórter desse uma pequena pausa em sua fala. E antes que ele continuasse, Max falou uma meia frase e logo em seguida ouviu o homem na televisão falar o mesmo que ele havia dito. "Olha, mãe!" Max acertou de novo. "Como será que ele faz isso?" "Foi mesmo!" A mãe não sabia o que estava confirmando, pois não estava prestando atenção na TV e nem nos filhos. Estava mais preocupada em passar o requeijão na torrada. Simplesmente vem à cabeça. Mesmo que a pergunta não tivesse sido feita a ele, Max resolveu responder de um modo morno à irmã. O motivo na falta de entusiasmo ao responder, além de induzir Júlia a esquecer aquele assunto para que ela pudesse terminar logo o café, era também porque ele não achava aquilo extraordinário.
Outra notícia que o âncora do jornal trouxe prendeu a atenção de Max. Era noticiado que Sardinha, acusado de ser o maior traficante de drogas e armas do país, e que tinha sido preso há pouco mais de um ano, seria levado de avião do presídio de segurança máxima onde estava, para depor à justiça em outra cidade. Júlia, vendo que seu irmão estava atento ao noticiário, o desafiou. Faz de novo, Max. Adivinha o que ele vai falar em seguida? Parecendo distante, Max fala baixo. O avião vai cair. O que você disse? Júlia pareceu preocupada com o que o irmão tinha dito. Nada não. Percebendo que tinha deixado a irmã assustada, Max desconversou. Vamos, estamos atrasados. Já estando no trabalho, Max tratou de cumprir suas obrigações diárias. O serviço era o mesmo todos os dias. Ele nunca achou difícil executar suas tarefas, mas ultimamente estavam ridiculamente fáceis de cumprir, chegando a finalizá-las em metade do tempo que levava normalmente. Isso proporcionava a ele muito tempo vago, e nesses momentos pensava muito sobre o mundo. A geopolítica era o que mais prendia sua atenção. Pensava constantemente como governantes de diversos países poderiam ter agido em determinadas situações de conflitos. Sentado em sua cadeira, colocou as mãos atrás da cabeça e os pés sobre a mesa. Ao fechar os olhos, sua mente o levou para um país distante, com uma língua diferente da sua, mas isso não impediu que ele entendesse o que estavam falando. Viu uma grande sala com uma enorme mesa oval, e nela, uma cúpula debatendo sobre a possibilidade de invadir um país vizinho. Caso fosse decidido pela invasão, era consenso de todos ali presentes que uma guerra seria declarada, não somente entre os dois países envolvidos, pois ambos eram apoiados por duas diferentes superpotências mundiais que viviam em animosidade. Possivelmente teremos uma nova guerra mundial, declarou o homem, que parecia ser o líder daquele país. O toque de seu celular o tirou do transe, e ao ver que a chamada era de sua irmã, ficou um tanto apreensivo, pois ela não tinha o costume de ligar para ele àquela hora, por estar em sala de aula. Júlia, algum problema com você ou a mamãe? Max tentou não demonstrar preocupação no tom de sua voz. Max, não tenho mais dúvidas, você é mesmo um paranormal. A voz de Júlia estava exaltada, em um momento transmitia entusiasmo, e em outro mostrava-se assustada. Júlia, você não deveria estar em sala de aula? Já te falei que somente em caso de emergência você deve me ligar. Não é hora para brincadeiras. Max foi interrompido pela irmã, que falou. O avião! Ele caiu mesmo! Como você conseguiu usar o celular em sala de aula? Como seus professores foram permitir isso? Max questionou Júlia, pois achou aquilo um absurdo. Hoje matei aula. Ao falar isso, Júlia foi interrompida imediatamente pelo irmão. Você fez o quê? Espere até a mamãe ficar sabendo disso. Agora mais calma, Júlia replicou. Sabe que a mamãe não está nem aí. A pessoa que mais me preocuparia em descobrir sobre isso é você. Se tive a coragem de confessar, é porque matar uma aulinha é algo banal diante das circunstâncias, pois o avião caiu de verdade. Júlia, matar a aula é algo muito sério. E de que avião tanto você fala? Tive que matar aula, pois tinha que ficar acompanhando pelas redes sociais e noticiários sobre o avião. Tinha certeza de que algo iria acontecer, e não estava enganada. Ainda não sei de que avião você está falando, Júlia. Max estava ficando cada vez mais nervoso com a irmã, e esforçava em deixar isso bem claro para ela, com o seu tom de sua voz áspero. O avião que estava levando o Sardinha. Ele caiu. Está sendo noticiado em todos os jornais. Mas sabe o que é mais interessante? Apesar da gravidade do acidente, somente o Sardinha morreu. O restante da tripulação não sofreu um único arranhão. Max ficou assustado com a coincidência. Tinha até esquecido o que havia comentado sobre o Sardinha. Depois da surpresa, começou a sentir-se mal com aquilo. Talvez eu o tenha agourado, pensou Max. Pensando sobre o que Júlia fez, ele logo constatou que era um péssimo irmão, um irresponsável, por não ter percebido que ela estava levando a sério aquelas brincadeiras de adivinhar e que aquilo estava mexendo com sua cabeça.
Hoje ela matou aula por causa dessas brincadeiras. O que poderá fazer amanhã? Tenho que conversar seriamente com ela e deixar bem claro que aquilo de adivinhar é somente brincadeira e que ela não deve levar a sério. Após esse pequeno momento de reflexão, Max tratou de impor sua autoridade. Júlia, quero que volte imediatamente para a sala de aula. Não posso, Júlia disse baixinho, como se quisesse que o irmão não a ouvisse. Não estou mais na escola, continuou Júlia. Nesse momento, ela fez uma cara de arrependimento, como se Max pudesse vê-la, mesmo sabendo que aquela conversa não era uma chamada de vídeo. Como assim não está na escola? Max ficou preocupado e, sem entender o que estava acontecendo, continuou. Como deixaram você sair? Isso é muita irresponsabilidade. Agora ele esqueceu a irritação para com a irmã, e sua indignação caiu sobre a escola. Na verdade, não me deixaram. Pulei o muro, não podia correr o risco de me encontrarem andando à toa pela escola, por isso tive que fugir de lá. Max respirou profundamente para se acalmar. Sabia que não adiantaria repreendê-la pelo celular. Teria que encontrá-la, e então ter uma conversa séria com ela pessoalmente. Não me surpreendo que do colégio você não tenha ido para casa. Onde você está agora? Tenho que te levar para casa. A essa hora, não vale mais a pena levá-la de volta à escola e não posso te deixar andando por aí. Pode ser perigoso. Mas tenha certeza de que, amanhã mesmo, quando for te levar, terei uma boa conversa com a diretora e pedirei a ela para orientar todos os professores a ficarem de olho em você. Sem se importar com a advertência do irmão, Júlia falou tranquilamente. Sabe aquele café que fica próximo à escola? Aquele que tem uma atendente que você acha bonita. Júlia sorriu, como se não tivesse aprontado nada. Venha logo, pois falei para ela que você estava na loja de artigos esportivos, que fica próximo daqui, e que estou aqui só te aguardando. Se você demorar, ela pode desconfiar, continuou Júlia, agora com ar de travessa. Após 30 minutos da conversa dos dois, Max chega ao café que a irmã havia falado. Ao passar pela porta do estabelecimento, Max passou os olhos pelo local, a fim de encontrá-la. Na última cadeira, ao lado de uma janela, a viu conversando animadamente como uma linda jovem. Devagar, Max aproximou-se das duas e não disse nada, até que Júlia o visse ali parado, olhando para ela com uma cara de desapontamento. Max, você demorou muito, pensei que estivesse comprando a loja inteira. Júlia abriu um sorriso, a fim de mudar o estado de espírito do irmão. Eles não tinham o tênis que eu queria, por isso tive que procurar em outra loja. Max não deixava de se surpreender com as artimanhas da irmã. Não tem problema, foi bom você demorar mesmo. Tive mais tempo para conversar com Luana. Aliás, Luana, esse é meu irmão, Max, de quem eu falava. Lembro de ter te visto aqui algumas vezes. É um prazer em conhecê-lo, disse a moça em um tom cordial. Desconcertado e sem saber o que falar, Max simplesmente disse: prazer. Diante do silêncio constrangedor de Max, pois esperava que ele falasse algo mais, a moça se levantou e disse: vou deixá-los à vontade, tenho muita coisa para fazer. Luana esboçou um largo sorriso e saiu. Quando já estava sentado e se preparando para dar uma bronca em Júlia, pelo que ela havia aprontado naquela manhã, foi ele quem levou uma repreenda da irmã. Você não tem jeito mesmo, não é? Luana deu o maior mole. E o que você fez? Nada. Júlia continuou. Tive o maior trabalho de inventar umas histórias para ela sobre você. Falei que você é um atleta e tal, falei isso. Júlia foi interrompida por Max. Você inventou essas histórias porque ela lhe disse que gosta muito de correr, não foi? Ah, outra coisa, ela não é atendente, e sim a dona desse café. Está vendo como você tem poderes paranormais? A irmã voltou àquele assunto que estava o incomodando muito. Não tem nada de poderes. Simplesmente olhei as redes sociais dela, confessou Max. Você teve uma boa oportunidade de conversar com ela e não o fez. Se eu fosse você, preferiria contar que soube essas coisas sobre ela através de poderes mentais, e não por ter bisbilhotado as redes sociais dela. Júlia assumiu agora um tom zombeteiro. Não tente desviar do real assunto por estamos aqui. Aliás, nem aqui deveríamos estar. Você deveria estar na escola e eu no trabalho.
Vou levá-la para casa agora mesmo, para podermos conversar melhor. Max tentou passar um ar paterno e deixar claro para ela que tinha ficado muito decepcionado. Max, você está desprezando os seus poderes, ou por acaso está fingindo que não tem? Júlia colocou a mão no queixo, como se estivesse pensando profundamente sobre o que acabou de falar e então continuou. Por acaso você é um super-herói e está escondendo isso para proteger as pessoas de quem você gosta? Geralmente é assim que acontece nos desenhos animados e quadrinhos. Deixe de falar bobagens e vamos embora. Max, já nervoso nesse momento, falou com certa rispidez. Percebendo a irritação do irmão, Júlia decidiu obedecer. Mas antes, resolveu lhe fazer um pedido. Vamos passar antes na sorveteria? Não sei como tem coragem de pedir isso depois do que você aprontou. Max foi incisivo ao falar. Por favor, Max. Júlia fez uma cara de coitada. Ela sabia que sempre conseguia o que queria quando usava essa expressão com o irmão. Passando a mão no rosto, Max, visivelmente impaciente, disse: Minha vontade é lhe dar um caminhão de sorvete e fazê-la tomar todo ele. Pouco depois de Max ter dito aquilo, olhou pela janela e viu um caminhão desgovernado. Estava passando por cima de tudo que estava no caminho e ia na direção do café, no local exato onde estavam sentados. Sem pensar muito, ele se levantou e puxou a irmã pelos braços, afastando-se poucos segundos antes da colisão do veículo. O choque foi tão forte que o caminhão entrou completamente no estabelecimento. Cobertos de poeira, Max e Júlia olham assustados para a destruição e viram como escaparam por pouco da morte. Depois que a poeira abaixou e conseguiram ficar em pé, Max ficou ainda mais assustado quando leu na lateral do caminhão Sorvetes Vitória. Olhou para Júlia e ouviu um apelo da irmã. Por favor, Max, não me obrigue a tomar todo esse sorvete. Se está curtindo a leitura, garanta seu exemplar. O link está na descrição.